Oi gente, tudo bem? Conforme eu havia comentado, então, vou trazer para vocês hoje um pouco das minhas impressões sobre a melhor leitura que eu fiz em janeiro desse ano, que foi o livro A Cidadela, do A.J. Cronin. Essa foi mais uma leitura que eu fiz com o Carlos, do canal Livros e E-Books. Na verdade, eu convidei ele para ler comigo, porque eu sabia, já conheço os gostos literários dele. Aliás, quero aproveitar e agradecer muito o Carlos, a esposa dele, a Aglaê, pela amizade, pela troca de experiências literárias que a gente tem feito aí já há quase 2 anos, acho que mais de 1 ano com certeza. Tem me feito muito bem, me ajudou em muitos momentos complicados. Carlos, só tenho a agradecer a vocês pelo carinho, amizade e parceria nas leituras, tá? Então, já avisando que esse vídeo também está saindo, né? O vídeo do Carlos está saindo agora no canal dele e eu recomendo muito a vocês, porque aliás o Carlos sempre traz algumas pesquisas mais aprofundadas que ele faz, então deem uma olhadinha lá no canal dele também, tá? A gente vai falar então sobre esse clássico, dá pra falar que é um clássico, embora aqui no Brasil não seja muito conhecido, mas ele é um clássico mundial sobre a medicina no início do século XX, tá? Falando um pouquinho do autor então, cujo nome é Archibald Joseph Cronin, nosso A.J. Cronin. Ele foi um escritor escocês e ele era formado em medicina. Embora o sonho dele sempre fosse ser escritor, ele teve que seguir aí a imposição, né, da família, como era muito normal naquela época, né? Mas ele se formou em medicina, exerceu a profissão durante toda a vida e aqui ele vai colocar muito da história dele como médico recém-formado. Então, esse livro aqui, principalmente a primeira parte do livro, contém muito da experiência do autor. Eu li, inclusive, o primeiro livro que ele escreveu, que também é bem famoso, que chama O Castelo do Homem Sem Alma. Livraço, gente. Eu fiz uma resenha escrita no blog, vou deixar o link nas descrições. Eu li no final do ano passado. Quem insistia muito, aliás, há vários anos, para eu ler esse autor, foi a minha sogra. Ela é muito fã do autor, ela tem uma história com ele aqui, meio que de vida, né? São leituras da vida dela. A minha sogra, ela é da ela nasceu no final da década de 40 e ali pela década de 60 ela já trabalhava, ela começou a trabalhar muito cedo. E antes mesmo dela se formar professora, ela fazia estágios, trabalhava em escritórios e tal. E num desses trabalhos dela, uma pessoa recomendou, emprestou para ela o livro do Cronin, O Castelo do Homem Sem Alma. Foi também o primeiro livro que ela leu dele. E ela se apaixonou tanto pela escrita que ela começou a emprestar e na biblioteca todos os livros. E quando saiu a coleção, que eu vou colocar uma foto aqui, que foi a edição dela, que eu li O Castelo do Homem Sem Alma, ela comprou, ela já trabalhava, né, era um pouco mais velha, ela comprou a coleção inteira que ela tem até hoje. Né? Então eu posso dizer que eu sou privilegiada porque eu tenho à minha disposição ali praticamente todos os livros do Cronin, se eu quiser ler, né? Embora naquelas edições mais antigas, né? Então eu me empolguei muito quando saiu essa aqui, que era um outro título dela, que ela dizia que era um dos melhores livros dele, quando saiu essa edição, que é da José Olímpio, né? Ela é muito novinha, tá aqui, 2021, saiu no final do ano passado, né? E eu fui correndo comprar e já tinha me programado para ler ali entre o final do ano e o começo do ano. Convidei o Carlos, ele topou e eu imagino pelas impressões que a gente trocou que ele gostou tanto da leitura quanto eu. Falando um pouquinho da história então, o nosso protagonista é o Dr. Andrew Manson. Ele é um médico recém-formado que vai trabalhar numa cidadezinha muito pequena no país de Gales. É uma cidade que vive da exploração do carvão, então a maioria dos moradores lá são mineradores, né? Ele vai trabalhar como auxiliar de um médico. Como é que funcionava na época e na história, né? Porque tem muito da época também. Quem definia
quem escolhia os médicos para atender na cidade era, naquele caso, o sindicato dos mineradores, né? Eles que escolhiam os médicos. E cada médico oficial tinha o seu assistente, né? O Andrew então foi trabalhar como assistente de um médico, mas chegando lá ele descobre que esse médico oficial está acamado com uma doença incurável, né? Então ele já, mesmo com a pouca experiência, já vê de cara ali que o médico não vai levantar da cama, né? E esse médico é o Dr. Page, né? Um médico muito renomado ali, mas quem cuida dele então é a irmã dele. E nessa primeira situação o Andrew já se depara então com uma dificuldade na carreira dele, né? Porque ele acaba tendo que assumir o lugar do médico, né? Mas não pode substituir o médico, porque existe aí por trás uma politicagem envolvendo inclusive a irmã do médico, que não quer perder os privilégios e acaba sempre falando que ele vai sim levantar da cama, que aquilo é temporário, é provisório e é uma situação que logo vai se resolver, né? E o Andrew não tem ali muita voz, né? Ele acabou de chegar, ele também é um pouco rejeitado, tanto pelos pacientes quanto pelos demais médicos, né? Até porque ele tem uma personalidade muito moderna, né? A gente já se depara nesse início da história aí com aquele choque de gerações que é comum, não só na área médica, como em várias áreas de trabalho, né? E o Andrew ele já vinha com uma essência mais modernizada, né? Ele não era muito de querer seguir aqueles manuais, né, que ele estudou. Ele era um médico que queria se especializar em pesquisa, né? Então ele já viu ali com os mineradores uma oportunidade, porque naquela época, início do século XX, ainda não eram comprovados o que a gente sabe hoje, né, que as minas são tóxicas, que os gases, o ar das minas é tóxico para os pulmões, por exemplo. Então os mineradores lá tinham muitos problemas como câncer, febre tifoide, pneumonia principalmente, né? E ele viu essa oportunidade de fazer umas pesquisas aí para poder comprovar essa insalubridade no trabalho dos mineradores, né? Então ele fazia incansavelmente, além de atender pacientes como médico principal, mas ganhando como auxiliar, ele também fazia nas horas vagas, iniciava essas pesquisas todas, né? Bom, ele foi conquistando aí os moradores da cidade, né? Conheceu a Christine, que era uma professora ali de uma das escolas, se apaixonaram e coincidentemente numa ocasião ali onde aconteceu uma coisa muito desagradável, ele também conseguiu uma vaga em outra cidade, uma cidade maior, e casou com a Christine e foram então recém-casados para essa nova cidade. A gente entra numa segunda fase do Andrew e aí a gente tem algumas fases, né, da vida dele, onde ele se depara com inúmeras situações envolvendo a ética na medicina. Uma coisa que eu posso falar aqui para vocês é que, claro, com o esforço dele e principalmente essa essência mais moderna de trabalhar, obviamente ele conquista muitos inimigos, mas ele também conquista algumas pessoas que o admiram, inclusive médicos mais velhos e renomados, e obtém algumas ajudas aí para poder alavancar a sua carreira, né, de uma maneira honesta, como ele era, né? Porém, ao se confrontar com essas várias situações, incluindo ética, o Andrew também tinha um lado assim um pouco revoltado, né, com essa desigualdade social, com essas diferenças, com a diferença de tratamento dos pacientes, como eram tratados ricos, como eram tratados pobres, né? E toda essa revolta também veio à tona. Então, o que a gente vai perceber no decorrer do livro, né, e que eu não vou contar para vocês, é se realmente ele consegue se manter ético e honesto durante toda a história dele. Será que em algum momento, alguma situação vai convencê-lo de que vale a pena se corromper também? Será que ele vai continuar inconformado com as falcatruas e politicagens e muito do que acontece nos bastidores
e vai continuar revoltado com essa desigualdade, vai continuar lutando contra isso? Ou será que ele vai se render ao sistema, né? Então essa é a grande pergunta que a gente vai fazendo no decorrer do livro, acompanhando toda essa carreira, toda a vida do Andrew. E é acompanhando esse drama dele, não só dele, mas da Christine também, na busca de construir um futuro melhor, né? E também atender aos pacientes de uma maneira correta. Acompanhando todo esse drama que a gente vai acompanhar aí muito dos bastidores da área médica, né, dos hospitais, porque ele vai denunciar também as condições terríveis que tinham os hospitais naquela época. Já era difícil, tinha que ser muito privilegiado para você conseguir levar o paciente para um hospital. E mesmo levando para um hospital, as condições lá eram horríveis. Tanto que esse livro aqui, ele originou muitos debates e muitas discussões na classe médica inglesa, né? Claro que a classe médica, obviamente, detestou esse livro, mas de tantos debates e tantas discussões, o livro foi publicado em 1937 e em 1948 foi criado o Sistema de Saúde Inglês, que tem o nome de NHS, se não me engano, que seria similar ao nosso SUS aqui. Antes disso não tinha nada regulamentado de saúde lá. Então, em 1948, passou-se a ter um sistema de saúde que dava atendimento gratuito para as pessoas que não tinham condições. E fala-se que esse livro aqui teve muita influência devido às denúncias que o Cronin fez aqui na história. E realmente, gente, é uma história impactante, é uma história revoltante em algumas passagens, tá? Principalmente ali no início da carreira do Andrew, algumas injustiças que ele sofre. É muito realista quanto ao trabalho dos mineradores, tá? Tem uma passagem que conta de um acidente que aconteceu na mina. O Andrew teve que fazer uma cirurgia lá dentro da mina, né? Sem condições, sem anestesia, sem ferramentas nenhuma. Tem passagens tristes, tá? Charlatanices absurdas, tem desinformação, incompetência, muita coisa revoltante, né? Mas também, como eu disse, tem pessoas boas que ajudam o Andrew e que fazem a gente pensar, né, que o mundo não está perdido, né? Eu falo isso porque, gente, esse livro é muito atual, né? A gente lendo agora, nesse contexto de pandemia, né, vendo tanta notícia de corrupção aí, o ano passado, aquela história dos respiradores, né? A gente vê que não é só aqui no Brasil, né? É no mundo inteiro. A gente está falando de caráter, a gente está falando de ética, a gente está falando de seres humanos, né? Eu sou muito desconfiada com o médico, né? Eu sou do tipo que precisa ter aquela sintonia, aquela intuição, até uma coisa mais espiritual, assim, que me diga que aquele médico é uma pessoa de bom senso. Assim, eu sou bem desconfiada mesmo. E como eu lido com o médico praticamente toda a minha vida, porque meu pai morreu de câncer quando eu tinha 19 anos, dos 9 aos 19 eu acompanhei a doença dele. Depois a minha mãe sempre teve problema de estômago, sempre ficou internada por alguma coisa, e vocês sabem de tudo que eu passei nos últimos anos ali com ela, né, acamada também. Então, assim, eu acho que eu já visitei médicos de sobra, né, fora as revisões e check-ups que a gente faz, né. E eu posso dizer assim que eu sempre tive muita sorte, porque o universo sempre me levou, me colocou no meu caminho bons médicos, né, médicos profissionais, éticos, né, porque, gente, eu já ouvi tanta história que acho que daria outro vídeo para colocar. Então é uma coisa muito atual que acontece aqui, né, e no Brasil, com todo esse contexto de corrupção, pior ainda, né, gente? Só para ilustrar isso que eu tô falando, gente, tem uma passagem aqui no livro que uma senhora de classe alta já, uma senhora rica, o Andrew acaba caindo lá para atender ela, né? E ela vira paciente dele. E ele percebe que ela não tem problema nenhum e que os médicos anteriores davam uma injeção de água para ela, dizendo que era remédio, e cobravam. E surpreendentemente, né, a gente não espera,
Mas quando ele resolve falar para a mulher que ela não tinha problema nenhum, que era uma coisa da cabeça dela, que ela na verdade precisava ocupar a cabeça, né? Ela era uma senhora rica, não fazia nada da vida, meio hipocondríaca, só pensava em doença, né? Ela ficou brava, gente, tem até umas situações engraçadas aqui, sabe? Ela ficou brava com ele, ela disse que não, que ela precisava da injeção, que ela tinha dinheiro para pagar e que ela queria tomar a injeção. E bem no fim a injeção não tinha remédio nenhum, tá? Essa é uma das inúmeras situações que a gente vê aqui na história, tá? E claro que não é uma história chata, enrolada, o escritor consegue colocar e incrementar a história do Andrew, todo esse drama do Andrew, toda essa evolução dele, seja como médico ou como pessoa, incluindo todos esses bastidores e que a gente sabe que provavelmente ele viveu na sua carreira de médico, né? Então é um livro que, apesar de revoltante em algumas coisas, mas ele é muito fluido de se ler, é um romance, tem toda a história dele pessoal em volta também. Eu acho que é aquele tipo de livro, para mim foi assim, que você não consegue largar. Tanto que eu estava numa ressaca literária, quem me acompanha sabe, e esse livro aqui eu li acho que em 4 dias, assim, sabe? Uma semana, contando, né, dias espaçados, então foi muito rápido de ler, né? E essa versão nova também já ajuda um pouco, né, na linguagem e tal. A tradução aqui, deixa eu ver de quem é, Genolino Amado. Eu não sei se é o mesmo tradutor das antigas, mas provavelmente não, porque eu vi que ela tem uma linguagem aqui bem atual, tá? Então é isso, gente. Eu não podia também deixar de recomendar para vocês que, se não conhecem e gostarem desse livro, tem uma leitura que eu fiz também, que também é mundialmente muito conhecida nesse contexto médico, que é O Físico, do Noah Gordon, tá? Que inclusive tem aquela treta da tradução, né? Porque o título em inglês não tem nada de físico, né? É o médico, mas, gente, esquecendo essa história do título, o livro é maravilhoso, tá? Para quem não leu, eu sei que muita gente leu, porque teve até o filme, né? A adaptação cinematográfica, que é muito boa também, achei bem fiel ao livro. É maravilhoso, gente, só que se passa aí num contexto diferente, né? Ele se passa na Idade Média, então ele vai contar pra gente, é um romance histórico, né? Como era a medicina, como era tratada a medicina na Idade Média, né? E era uma coisa muito precária, né? Os médicos não eram médicos, né? Eles eram chamados de barbeiros até, né? Eram as pessoas que passavam nas cidades arrancando dente de quem tinha problema, dor de dente, e faziam aquelas sangrias e todas aquelas coisas bem medievais. Mas é um livro excelente, porque ele vai contar também a saga de um protagonista, que também é um menino que vai se desenvolvendo ao longo do livro. Ele acompanha um desses barbeiros médicos, né, numa caravana, só que era uma época em que a Igreja Católica proibia a abertura dos corpos, né? Então era muito difícil de você detectar doenças, porque essas pessoas mais especializadas não podiam, e muitas vezes eles roubavam corpos escondidos para poder fazer, né, o que hoje chamamos de autópsia, né, e ver realmente do que a pessoa tinha morrido, para poder saber e prevenir os sintomas de outras pessoas, né? Então também é uma história muito legal, ainda mais quem gosta desse contexto de Idade Média, né, período medieval, recomendo bastante para vocês, tá? Só um plus aqui no vídeo. E falar para vocês que recomendo demais, tá? Essa edição tá novinha, fresquinha por aí. Inclusive o Carlos tem o link para comprar pela Amazon, tá? Ele usa a pequena porcentagem que ele ganha para ajudar instituições de caridade, né? Então eu recomendo vocês, né? Eu não tenho aqui, não faço link com a Amazon, mas o Carlos faz no canal dele, então sem pagar nada a mais, se vocês comprarem pelo link dele, vocês vão estar ajudando uma instituição, tá bom, gente? Então corre lá ver o vídeo do Carlos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!